Machado de Assis, o maior escritor negro do mundo. Machado de Assis é amplamente considerado como um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Nascido em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, ele teve uma vida difícil, marcada pela pobreza e pela discriminação racial. Antes de continuar, se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo. Comentem aqui embaixo se leram Machado de Assis no colégio. No entanto, sua inteligência e talento literário o levaram a se tornar um dos principais intelectuais do Brasil, e sua obra é reconhecida como uma das mais importantes da literatura em língua portuguesa. Machado de Assis começou sua carreira literária em 1855, trabalhando como revisor de provas para a imprensa nacional. Em 1860, ele publicou seu primeiro livro de poesia, intitulado Crisálidas. No entanto, foi com a prosa que Machado de Assis se destacou. Seu primeiro romance, Ressurreição, foi publicado em 1872, e foi seguido por uma série de outros romances e contos que o estabeleceram como um dos principais escritores brasileiros. A obra de Machado de Assis é notável por sua habilidade em capturar a complexidade da vida e da psicologia humana. Ele frequentemente explorava temas como o amor, o ciúme, a traição, a ambição e a hipocrisia, e suas histórias eram frequentemente narradas por personagens que não eram confiáveis ou que tinham motivações ocultas. Machado de Assis também foi um escritor prolífico de contos, muitos dos quais são considerados obras-primas do gênero. Um dos principais aspectos da obra de Machado de Assis é sua reflexão sobre a condição humana e a natureza da sociedade brasileira. Ele frequentemente retratava a classe média carioca do século XIX, e suas histórias muitas vezes apresentavam personagens que lutavam para se adaptar às convenções sociais da época. Ele também era conhecido por sua sátira e ironia, e frequentemente usava essas técnicas para criticar as instituições e valores sociais do Brasil. No entanto, a obra de Machado de Assis não se limita apenas ao contexto brasileiro. Seus temas e técnicas literárias são universais e sua influência se estende muito além das fronteiras do Brasil. Ele é frequentemente comparado a escritores como James Joyce e Franz Kafka, e sua obra é estudada em universidades e escolas de todo o mundo. Um dos principais temas da obra de Machado de Assis é o poder da linguagem e da narrativa. Ele frequentemente usava a narrativa como uma forma de questionar a realidade e explorar diferentes pontos de vista. Em muitas de suas histórias, ele desafia as expectativas do leitor e usa técnicas narrativas inovadoras para criar surpresas e reviravoltas emocionantes. Um exemplo disso é seu conto A Cartomante, que conta a história de um homem que procura uma cartomante para saber se sua esposa o está traindo. No final da história, o leitor descobre que a esposa não está traindo o marido, mas que ela acredita que ele está a traindo. A reviravolta final da história é uma reflexão sobre a natureza da verdade e a forma como a linguagem pode ser usada para manipular a percepção da realidade. Isso é uma característica que aparece em muitas outras obras de Machado de Assis. Outro tema importante da obra de Machado de Assis é a questão da identidade e da raça. Machado de Assis era um homem negro que viveu em uma época em que a discriminação racial era muito forte no Brasil. Em muitas de suas histórias, ele explorou as complexidades da identidade racial e as tensões que surgem quando as pessoas são confrontadas com o racismo. Um exemplo disso é seu romance Dom Casmurro, que conta a história de um homem chamado Bentinho, que acredita que sua esposa, Capitu, o traiu com seu melhor amigo, Escobar. A história é narrada por Bentinho, e sua percepção dos eventos é influenciada por sua própria identidade racial e sua crença de que Capitu é uma mulher astuta e traiçoeira. A história é um estudo profundo da psicologia humana e da forma como a identidade e as experiências pessoais moldam a percepção da realidade. Apesar de sua grande importância para a literatura brasileira e para a história do país, Machado de Assis foi ignorado pela crítica literária durante muitos anos. Isso foi em parte devido ao fato de que ele era um homem negro em uma sociedade racista e elitista, e em parte devido ao fato de que sua escrita era frequentemente satírica e irônica, o que não era visto com bons olhos pela crítica literária da época. No entanto, nas últimas décadas, a obra de Machado de Assis foi redescoberta e reavaliada pela crítica literária brasileira e internacional. Seus romances e contos são estudados em universidades de todo o mundo, e sua importância para a literatura brasileira é amplamente reconhecida.
Ele é frequentemente comparado a outros grandes escritores da literatura mundial, como James Joyce, Virginia Woolf e Franz Kafka. Além de sua habilidade literária, Machado de Assis também foi um grande intelectual e ativista. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que é uma das principais instituições literárias do país. Ele também era um defensor da abolição da escravidão e frequentemente usava sua posição como escritor para criticar o racismo e a desigualdade social. O escritor, que faleceu em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro, também recebeu o título de oficial da Ordem da Rosa. Em resumo, Machado de Assis é um dos maiores escritores da literatura brasileira e um dos mais importantes intelectuais do país. Sua obra é notável por sua habilidade em capturar a complexidade da vida e da psicologia humana, e por sua reflexão sobre a condição humana e a natureza da sociedade brasileira. Sua influência se estende muito além das fronteiras do Brasil, e sua obra é estudada e apreciada em todo o mundo. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo qual a próxima personalidade que você quer conhecer. Muito obrigado e até a próxima!